E aí, gente, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Uma boa noite a todos e todas. São exatamente 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil e o mundo mais uma edição do Conexão Tucum, edição número 23. Quem diria? Os assuntos mais importantes da atualidade sob o ponto de vista progressista. Agora na página do Facebook do Na Raça e na Paz, Conexão Tucum, com o elenco estrelado de Marcela Alencar, que fala diretamente de Fortaleza, com Olá, Hudson Rodrigues, que fala diretamente do Distrito Federal, e desde que vos fala José Braga, diretamente de Salvador. Hoje não contamos com Patrícia Ribeiro, nossa colega, que faz parte da bancada. Ela fez uma mudança de casa, de apartamento, e, na verdade, ainda está na bagunça da mudança, e não tem internet ainda na casa dela, etc. Enfim, todo mundo que já se mudou uma vez na vida sabe como é que são essas coisas, e ela não consegue estar com a gente aqui na bancada, vai acompanhar a gente pela internet, mas não vai conseguir participar. Então, mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Paty, você também, chegando junto, a gente agradece. Bom, bem-vindos e bem-vindas. O Conexão é um oferecimento da gente mesmo, Marcelo, Hudson, Paty e eu, a gente que se organiza e se prepara para falar um pouquinho, compartilhar, fazer com que os acontecimentos, as notícias aconteçam na nossa mente, aconteçam na nossa inteligência, no nosso coração, e assim a gente ajude também outras pessoas a refletir sobre esse turbilhão de coisas que tem acontecido. Servimos como curadores, né? Pegamos todas as notícias possíveis e fazemos o trabalho de curadoria, de trazer e dar destaque àquilo que a gente considera mais importante sob o nosso ponto de vista. Bilhões de pessoas podem nos acompanhar pelo Facebook, mas também tem reprise no YouTube, amanhã a partir das 18, que você pode ouvir como podcast, e outros conteúdos também postados no Instagram e no Twitter do @Na Raça e na Paz. O Conexão Tucum se inspira no simbolismo do Anel de Tucum, que representa o engajamento com causas sociais, como a justiça, a igualdade para todos, a partir de uma mística. Também usam o Anel de Tucum pessoas que estão ligadas às causas sociais e acreditam no mundo mais igualitário, mesmo que não tenham nenhuma vinculação religiosa. Boa noite, Marcele, boa noite, Hudson, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Marcele, nossa esteticamente privilegiada, a única da noite no momento. Ai, meu Deus do céu, isso vai virar um bordão já. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui repercutindo novamente as notícias, o momento que está quente na sociedade. Eu queria hoje dedicar o programa à minha mãe, hoje é aniversário dela, Dona Denilce aí, fazendo 72 anos, se Deus quiser será vacinada ainda esse mês. É uma mulher guerreira, uma mulher que passou por muita coisa e está aí firme e forte, feliz e saltitante, comemorando mais um ano hoje. Então, o Conexão Tucum de hoje vai para você, mamãe. Tomara que eu faça jus e dê orgulho aí nesse dia. Tá mudo, Braga. Muito bom, parabéns. Só falei para o Hudson falar, desculpa. Parabéns, Dona Dioníce, que a sua vida seja sempre uma vida de luz e que você possa celebrar muito, muito mesmo, né? Eu tenho um amigo Álvaro Braga, nosso grande amigo Álvaro Loureiro, né? Álvaro diz o seguinte, Marcelo, que cada vez ele é professor de geografia e cada vez que a gente celebra aniversário, nós completamos uma volta ao redor do Sol, né? Então, aí ele sempre sauda assim, que a sua próxima volta ao redor do Sol seja ainda mais iluminada e com mais energia. E é isso que eu desejo hoje para sua mãe, que ela tenha muita saúde e bênçãos na vida dela. Uma boa noite para
todos vocês, todos e todas que estão aí de casa nos assistindo ao vivo, aqueles e aquelas que nos assistirão ou escutarão, como o Braga bem diz, né? Lavando roupa, lavando carro, lavando louça, mas fazendo alguma coisa e precisando colocar mais ideia boa na cabeça, mais energia para poder continuar a militância. Que bom que você está aqui. E se isso é bom para você, deve ter mais alguém que você quer levar conteúdo bom. Então, compartilha, divulga e vamos espalhar boas ideias e esperança e um sentimento forte de revolução, de transformação do mundo, mesmo que esteja nesse cenário que nós estamos atravessando aí, que é tão caótico e amedrontador, né? Hoje eu falo de esperança porque hoje nós do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, nós celebramos a Páscoa de um dos nossos grandes biblistas, um homem chamado Milton Schwantz, biblista brasileiro, extremamente importante. Depois eu vou colocar aqui nos comentários aqui do Facebook o nome dele, para você poder procurar textos e livros dele. O Schwantz é um dos responsáveis por trazer para o Brasil, ou por divulgar no Brasil, não necessariamente trazer, mas por divulgar no Brasil a leitura popular da Bíblia e transformar o conhecimento acadêmico dos doutorados da Europa numa linguagem acessível de círculo bíblico. Então, eu acho isso extraordinário, assim, uma pessoa que consegue pegar aquele conhecimento rebuscado que estuda a Bíblia no original, literalmente, de ir para a Europa estudar nos escritos originais em grego, em aramaico, e trazer esse conhecimento para a nossa vida cotidiana. O Schwantz foi uma das pessoas que fez isso, né? E ele faleceu em 1º de março de 2012, e para nós foi uma pessoa que deixou um grande legado. E hoje eu quero dedicar a nossa resistência e o nosso anel de Tucum, a nossa conexão, ao Milton Schwantz e a toda a galera do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, que continua participando e fazendo a divulgação da leitura popular da Bíblia por todos os cantos do Brasil. Que bela memória, tanto de Marcele como de Hudson. Parabéns, dona Denilce. Que Deus abençoe nossa audiência desde nossos primórdios. Muito obrigado pelo carinho e que muita saúde a senhora tenha. E tem que dar os parabéns para a senhora pela sua filha, né? Realmente a senhora fez um belo trabalho e ela está aí fazendo o mundo um lugar mais inteligente, mais bonito, mais fraterno. Muito obrigado, dona Denise. Enfim, a gente está começando o programa de hoje, estou compartilhando aqui em vários grupos, você pode compartilhar também nos seus, tanto no Facebook. Se você não for no Facebook, você pega o link, compartilha no WhatsApp, compartilha no Telegram. Mas, enfim, faz esse momento que a gente está conversando, que a gente está refletindo, chegar aí nas pessoas que estão ao seu redor, que estão nos seus círculos. Quero mandar aqui um abraço para meu querido reverendo Marc de Coupery, ele não sei como é, o nome é belga, e ele nunca me ensinou a pronunciar direito. E quero mandar um abraço para ele. E para todos que estão assistindo a gente, que vão chegar, que vão compartilhar, a gente agradece o carinho. Hoje a gente vai falar, como anunciado, quinta-feira, e aí para a gente também ir fazendo com que nossa comunidade se habitue com nossos ritmos, com nossas rotinas, toda sexta-feira a gente vai postar a temática que a gente vai puxar o Conexão. A gente pode falar, óbvio, de outros assuntos, normalmente vai acontecer isso, mas a gente sempre vai ter um assunto eixo para poder começar a conversa, começar o diálogo, começar a reflexão. E a gente agradece se você puder sempre comentar, colocar sugestões. A gente também está aprendendo em relação ao uso das redes, como a gente faz enquetes para poder antecipar alguns temas com vocês, fazer algum tipo de, digamos assim, qual é o tema que você quer, o A, o B, o C, enfim, essas coisas a gente está aprendendo a fazer. Carla Carelli, boa noite, bem-vinda. Tudo bom, Sra. Paula? Bem-vindos todos que estão chegando. E se você chegou aí, por favor, dá aí o boa noite, para que a gente saiba que você está aqui com a gente. E, enfim, aí a comunidade vai se ambientando, vai se familiarizando com o nosso ritmo
Toda sexta-feira a gente vai soltar o tema, vai estar publicado nas nossas redes. E segunda, a gente sempre começa o assunto, o papo, com esse tema que a gente fizer a publicação. Hoje, então, a gente vai começar com o tema da Covid. Nós fizemos um ano, né, do primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil, e nós queremos fazer uma reflexão sobre os significados disso, os aspectos políticos, os aspectos econômicos, os aspectos religiosos, os aspectos educativos, educacionais, enfim. A gente quer trazer aqui uma série de prismas para que a gente possa refletir, né? A ideia é essa. Mais uma vez, boa noite, Luciene, boa noite, pessoal que está chegando. Vamos nos assentando para a gente bater o papo. E aqueles que quiserem comentar, colocar alguma provocação, coloque aqui nos comentários, a gente sempre coloca, publica, deixa no ar, também para a gente poder se sentir partícipe desse momento, tá? Sem maiores delongas, agora, por gentileza, a gente vai pedir para a Marcele, vai fazer aquela abertura que lhe caracteriza bem inteira e bem enraizada. Marcele, está com você, querida. Boa noite, todo mundo. Então, gente, a gente vai completar agora em março um ano de pandemia, um ano de coronavírus no Brasil, né? O primeiro caso, se eu não me engano, foi no final de fevereiro, mas em março começaram os lockdowns e, enfim, isolamento social e essa realidade meio distópica até, mas que é a realidade de hoje. Um ano que agora se desenha até um pouco pior do que lá em 2020, né? Parece que a gente está em março de 2021, parece que a gente está em março de 2020 novamente, com escola fechada, isolamento, o número de casos aumentando, o hospital de campanha sendo construído, toque de recolher, só serviço essencial aberto. A gente voltou um ano, retrocedeu um ano. E um acúmulo de razões e de, na verdade, incompetências que jogam na nossa cara a incapacidade do Brasil de lidar com a pandemia. Eu estava num grupo de escola esses dias discutindo sobre isso, aí as pessoas falavam, nem direita nem esquerda, não é prefeito, não é governador, não é presidente, não tem nada que se possa fazer diante de uma pandemia. Não vai dar para produzir vacina para todo mundo e distribuir e vacinar as pessoas em um mês, 2. É um processo lento porque precisa vacinar o mundo inteiro. A gente não pode responsabilizar o governo, o Bolsonaro, o governo federal, se as pessoas não são conscientes, se as pessoas não estão fazendo o que é preciso fazer. E aí... Pano básico, né? Passada de pano clássica. São pessoas diferentes, em grupos diferentes, tá? Isso aqui é o apanhado das discussões que eu tive nos últimos dias. Mas, um ano depois da pandemia, a gente já tem algumas certezas, né? Um ano de pandemia no mundo, a gente já tem algumas certezas. Existem medidas econômicas, médicas, sociais, que dão certo, que minimizam os efeitos da pandemia, que garantem que as pessoas estejam em casa, que permitem que aquele trabalhador não vá passar fome, que permitem que as pessoas, permitem que achate a curva, que o serviço de saúde consiga atender, que não falte oxigênio para quem vai ser internado, que não falte remédio para sedar as pessoas. Existem medidas econômicas, de administração pública, de medicina mesmo, já existem inúmeros dados comprovando que o remédio que o presidente investiu não sei quantos milhões, não serve. Não serve. E enquanto ele estava gastando dinheiro para produzir cloroquina, ele estava rechaçando uma vacina que já estava na última fase de teste. Então, assim, a gente tem responsáveis. A gente deve ter tido inúmeros casos de corrupção em prefeitura, furada de fila, de vacinação, um monte de coisa que precisa, inclusive, ser investigada a posteriori. Num primeiro momento, é um momento emergencial, gente. A gente precisa agir
e não ficar contra a ciência, e não ficar contra as medidas de contenção, e não dar péssimos exemplos, não vir a público falar que máscara não serve, que faz mal, não aparecer sem máscara em aglomeração, não promover a aglomeração. E a gente está assistindo passivamente a sociedade inteira a política pública genocida do Bolsonaro. E essas mesmas pessoas que acham, eu vou morrer de fome se ficar em casa, eu tenho um comércio e não vou conseguir me manter, vai quebrar, vai ser a maior quebradeira, as pessoas vão perder o emprego. São as mesmas pessoas que estão aplaudindo os absurdos que o governo federal está cometendo. Nem naquilo que a gente sempre foi bom, que é o sistema de vacinação público, a gente conseguiu ser. Nem nisso. Porque o Brasil tem um histórico de programa de vacinação que é efetivo, que funciona, que chega nos rincões desse país continental. E nesse momento de pandemia, nem a logística e estruturação de um programa de vacinação a gente conseguiu fazer. Nem com um ministro da Saúde especialista em logística a gente conseguiu fazer um programa de vacinação para a Covid. Então, assim, a gente está vivendo tempos tenebrosos. Hoje eu recebi um estudo que trata aqui do Ceará somente, prevendo que o pico dessa segunda onda vai acontecer entre 15 de março e 22 de março. Nós não estamos no pico ainda. Ainda não. Mas o pico vai ser agora, segunda quinzena de março, com a possibilidade de achatamento meados de abril. Então, assim, serão os próximos 45 dias aí de loucura, de absurdo. E a minha sensação é de exaustão. E aí eu tô falando de mim em particular, de ter os meus filhos novamente, como lá em março e abril de 2020, em home office, a gente fazendo lockdown de novo, ninguém sai de casa, ninguém encontra ninguém. Hoje, como eu falei no começo, foi o aniversário da minha mãe, nós fizemos uma festa virtual, nos encontramos virtualmente aqui, pouco antes do Conexão, para cantar parabéns, e a gente retrocedeu, gente. Eu fiz meu aniversário ano passado, em maio, virtual, todo mundo online. E agora, no momento que já era para a gente estar programando uma reabertura, como alguns países que tomaram medidas eficazes, a gente está novamente retrocedendo para um período que é de desespero. A sensação que eu tenho hoje é de desespero. Passo a palavra para vocês, menino, que às vezes me falta ar. Vai lá, Hudson. Marcelo, e é de faltar fôlego mesmo, porque a situação é muito grave, muito séria, tudo que a gente vê de descaso com a vida, né? Quando eu escutava sexta-feira, né, que fazia um ano do primeiro caso no Brasil, eu pensava justamente isso. Parece que nós estamos piores do que naquele momento. E depois, uma meia hora depois, eu pensei, não, seguramente nós estamos pior, porque nós já temos um ano de estrada caminhada e a postura é do mesmo jeito, né? Seja por parte dos governos aí, nos atos irresponsáveis, como na presidência da República, governos estaduais, como é o caso do governo aqui do DF, né? Seja por parte das pessoas que apoiam essas falácias, como você trouxe aí, né? Que não é culpa do presidente, porque a economia vai quebrar, enfim, um tanto de coisa. Eu listava algumas coisinhas, e a primeira delas é que no dia 12 de março do ano passado, Brasília foi a primeira unidade da federação a decretar o fechamento, né? E naquele momento nos surpreendeu bastante, porque o governador do DF não é uma pessoa preocupada com o bem-estar social. Não é. Nem de longe nas políticas que ele fez, né, no trabalho que ele desenvolve, nem de longe isso parece. E naquele momento causou muito estranhamento, né? Porque a medida dele era uma medida acertada, da forma como ela aconteceu. Depois eles mantiveram isso na primeira semana, apesar da pressão do governo federal.
Passaram-se 15 dias, continuou, e eu falei, gente, a coisa vai... E o secretário de saúde dando várias entrevistas, né? Passado um mês, trocou o secretário de saúde. Aí nós entendemos que, na verdade, era uma questão do secretário de saúde, que eu não conheço a carreira, mas é um médico e tem pesquisa sobre isso, e ele estava pautando isso dentro do governo. Quando o governador do DF percebeu que isso era uma moeda forte com o governo federal, ele recuou, tirou o secretário de saúde de cena e botou um que era coordenador regional, que não entende nada de saneamento básico, das questões sanitárias. Saneamento nada, questão de saúde ligada a controle de vacinas e epidemia e tal. E o que estava antes era um médico epidemiologista, né? Ou se não é especialista nisso, pelo menos tinha um conhecimento grande divulgado nisso. E aí o que a gente percebe, eu escutei de um amigo assim, que o Bolsonaro venceu com a política de morte, mas ele não é o Bolsonaro que vence, e é bom que a gente tenha isso claro, né? Eu gosto muito de literatura e gosto muito de cinema, né? E o Harry Potter, para mim, junta as duas coisas que eu gosto, que é uma literatura bem feita, com um enredo muito interessante, e o cinema com a capacidade de pensamento muito interessante. E a forma como o grande mal se configura lá no Harry Potter, para mim, é muito ilustrativo da forma como nós podemos e precisamos entender o combate a esse mal. Não quero criar fantasias, mas vamos lembrar que em um tempo nosso aqui, a gente evita falar o nome do Bolsonaro para não dar força para ele. E lá o Voldemort, quanto menos se fala, mais ele vai se fortalecendo junto com as forças das trevas e todo aquele negócio, até que surge um guri que não tem, que não tem medo e começa a dizer o nome, e as pessoas dizem para ele que não pode dizer o nome, que se disser o nome ele aparece. E quando diz o nome e ele aparece, a única forma que ele consegue matar é quando ele está materializado. E eu fico olhando isso, assim, fazendo, se me permitem, essa comparação, que essa política de morte, né, a necropolítica lá do Achille, né, Achille Mbembe, né, é isso o nome? A necropolítica, essa ideia de uma organização política que cultua a morte, nós precisamos falar disso mais. Na semana passada, eu atendi um aluno na escola que eu trabalho, preocupado com a campanha da fraternidade, porque ele estava falando contra o armamento da população. E aí, eu me primeiro sabendo que esse menino é católico, a primeira coisa que eu perguntei para ele, né? Mas a igreja defende o armamento da população? E aí ele falou, não, a questão não é essa, e aí vem botando os panos quentes. Então, eu penso que nesse momento, fazer perguntas que coloquem as pessoas diante da realidade, para que elas tomem consciência, é uma das estratégias. Não sei se é a melhor, mais eficiente, porque também tem gente que não está afim de tomar consciência, né? Porque na hora que você faz a pergunta, as pessoas fogem, porque essas pessoas aí que estão, como você disse, Marcelo, dizendo que não é responsabilidade do governo, que demora para fazer pesquisa, parará, são pessoas que não querem tomar consciência. E um dia eu perguntei para uma pessoa aqui que estava falando sobre as vacinas, né? Falei, vem cá, quando você vai comprar os remédios lá, que você toma remédio de pressão, você pergunta qual é o laboratório que fabrica ou você procura o preço? Sabe? Questões práticas para ajudar mesmo as pessoas talvez sair desse cenário. Porque também nós não podemos ficar no lugar no lugar da esquerda, que só problematiza, né? Nós precisamos encontrar formas de dialogar com a população e ajudar a população a dar passos. E aí, bebendo na educação popular, bebendo em Paulo Freire, uma das coisas que a gente mais diz é de ajudar as pessoas a olhar a realidade. Quando olha para a realidade, a partir do olhar para a realidade, encontrar caminhos, encontrar alternativas, né? Na frase clássica lá da educação popular, não basta saber... não basta para Eva ler, que Eva... como é que é? Ixi, esqueci agora, misturei todas as letrinhas. Depois, se Braga lembrar, aí me ajuda, Braga. E não basta... Alguém pode ajudar pelo chat aí, porque tem alguns educadores populares aí, pode ajudar. Que não basta para Eva saber ler sobre a uva, ela precisa saber sobre o sistema de produção da uva, sobre como que se transforma aquilo, o que está envolvido naquilo tudo, né?
é por aí que vai essa ideia. E estarmos preparados nesse discurso para ajudar as pessoas a ler as notícias. Aqui em Brasília, nós estamos no... tá circulando a notícia que é assim, um lock fake, né? O governador, na quinta-feira, imagina, que foi o primeiro do ano passado a fazer o fechamento de tudo, o controle, o fechamento das escolas e tal, fez na quinta-feira passada um lockdown que virou piada, que é esse da noite, né? Que é fechar de 20 da noite às 5 da manhã. E aí o povo Mas não é lockdown, é toque de recolher isso aí. Exatamente, isso não é lockdown, isso é toque de recolher, começa por aí, né? Mas aí o povo brincava, e brincava mesmo, porque as pessoas brincam com as coisas, né? Que esse tipo de toque de recolher já existe por outros caminhos na sociedade, né? Então, não é aí que você vai fazer. Então, faz o toque de recolher. No dia seguinte, isso foi na quinta, na sexta-feira sai a notícia de que vai parar tudo. Aí, na sexta-feira, 15 para 6, sai um decreto fechando tudo. Então, aí tem um lockdown de novo previsto para o domingo, né? Aí descobriram, Marcelo, que o lockdown começava no domingo, porque o governador era padrinho de casamento no sábado. Então, por isso não começou a proibição de festa no sábado, porque tinha um casamento que ele iria no sábado à noite. Mas aí, ainda no sábado, à tarde, saiu a liberação para funcionar um tanto de coisa. As únicas coisas que ficaram fechadas: escolas, teatros e alguns tipos de restaurante. Que aí hoje já estava dizendo que os restaurantes iam poder abrir. E para encerrar com chave de ouro essa articulação, para a gente entender que não é um grupo de doido, não é um grupo de fanático, não é um grupo de lunático, é um grupo de pessoas que têm uma política de domínio do poder, e esse domínio se dá por causar medo e caos na população. Isso é a estrutura da política de morte, né? Causa medo, caos, leva para a morte, aí depois o socorro é o quê? O socorro é quem me batia. Porque tá tão ruim aqui que é melhor ficar lá apanhando, né? Hoje, o CRMDF, Conselho Regional de Medicina, publicou no final do dia uma nota dizendo que o lockdown não ajuda em nada, que o isolamento social é falacioso. Pensa bem, que desgosto que é, e o vexame absoluto em todos os órgãos de imprensa. Eu não queria ser médico, graças a Deus o Sindicato dos Professores não faz uma coisa dessa, né? Porque se eu sou médico na hora dessa, gente, imagina, o Conselho Regional de Medicina do DF publicou isso hoje no final do dia, né? Então aí o que a gente tem que fazer? Dar notícia para isso, porque aí dessa vez todas as notícias estão falando que é absurdo, inclusive nos jornais que apoiam o governo federal, né? Falando do absurdo. Enfim, acho que para começar a nossa conversa desse primeiro ano, e eu estou contando assim, é o primeiro ano de Covid, né? Não é uma doença que veio para sair, porque a SARS-CoV-1 lá, ou H1N1, está presente na sociedade ainda, então essa aí que mata também vai ficar presente, não vai sair assim. Então, no primeiro ano de Covid, nós chegamos no caos daqui 2 meses. Como bem disse Marcélia, é maio a previsão de pico dessa segunda onda, né? Bom, eu até estou impactado aqui, porque eu acabei de saber, aqui pela mensagem, que um colega de trabalho acabou de confirmar, fez o teste, deu positivo para Covid. E a gente teve contato semana passada, então, assim, fica aquela apreensão, né? Fica aquela tensão. Não sinto nada, nem, enfim, mas convivemos, né? Na mesma, sempre de máscara, mas convivemos na mesma sala. Essa semana aqui em Salvador, a gente está em lockdown. Isso começou na sexta, às 17 horas. Domingo à noite, o governador e o prefeito, de forma conjunta, ampliaram o lockdown até quarta-feira. E o quadro é esse. O quadro é de que, da parte do governo municipal e do governo estadual aqui na Bahia, há uma sensibilidade, uma preocupação real e prática, né? Digamos, do ponto de vista de políticas públicas, eles têm feito o que está ao alcance deles e que está sob responsabilidade deles. E, nesse momento, a gente
enfim, tem obedecido, né? Pelo menos esses dias aqui em Salvador, nós não vemos nenhum tipo de notícia que esteja acontecendo os furos, né, do lockdown, do distanciamento. Mas eu queria trazer um pouco da a perspectiva da educação, né, na questão da pandemia e dos desdobramentos que a gente está vendo acontecer. Luciene, acho que foi ela que comentou agora há pouco aqui do lado, a gente começou o ano letivo com a sensação de que não terminou o anterior. Estava me lembrando essa semana, inclusive, que... Mas não terminou mesmo. A sensação de que ano passado, quando chegamos em outubro, eu me lembro de ter tentado articular com alguns jovens do ensino médio uma espécie de registro, né, uma produção textual, para que eles pudessem relatar como foi o ano de Covid, o ano de pandemia, o ano de aula remota, enfim, como eles quisessem registrar essa experiência, né, de forma textual. Ocorre que isso foi mais ou menos em outubro, quando chegou final de outubro, novembro, dezembro, e a gente não via perspectiva de que realmente ia retornar às aulas, né? Então, assim, meio que a sensação é que eles iriam escrever um texto que ia ficar desatualizado, porque não foi um ano letivo, que eles iam ficar em distanciamento e em aula remota. Tanto é que se confirmou, começamos o ano 2021 ainda, de forma remota, muitos estudantes nossos demonstram cansaço, demonstram estresse, não só os estudantes, mas os pais também, principalmente os pais das crianças. Eu sou pai de uma criança pequena, de 6 anos. A gente já percebe nitidamente a falta de paciência para permanecer mais tempo, né, à frente do computador, do celular. E a gente sente que é um momento de muita tensão, de muito estresse, e que o que seria positivo do ponto de vista, digamos, do que tem acontecido no mundo é que a pandemia ela retrocede, e aqui não, ela avança. E avança pelos elementos que Marcelo e Hudson levantaram. E assim, mas assim, educador, professor é um bicho teimoso, né? Eu acho que vem daí um pouco talvez, a minha esperança incorrigível, né? Porque a gente lida com juventudes, com crianças, e a gente se sente, pelo menos talvez a partir do meu ponto de vista, eu me sinto incapaz de elaborar um discurso para criança e para jovem que não seja um discurso que entregue a eles um mundo melhor. E eu me recuso a fazer isso de uma forma, pelo menos consciente, eu me recuso a fazer isso. E o que eu tenho percebido é isso, de a gente ter que aproveitar esses movimentos e os impactos na educação para a gente se reinventar, para a gente continuar aprendendo. E se tem uma coisa que ultimamente eu tenho percebido é que o aprendizado ele continua, no sentido mesmo do professor se reinventar, do educador se reinventar, até do próprio estudante. O estresse acontece, mas o fato é que o que a gente tem conseguido fazer, de fato, é continuar aprendendo mesmo. E eu queria compartilhar com vocês aqui um vídeo pequeno do professor Ricardo Maris, acho que o Hudson conhece, lembra dele, e ele fala um pouco sobre essa perspectiva do sofrimento e também do papel docente. E depois do vídeo a gente pode retomar e ampliar um pouco as reflexões dele. Eu acho que são muito pertinentes, positivas, para que a gente possa enriquecer o Conexão de hoje, tá bom? Vou colocar aqui no vídeo que está separado. Exato, compartilhar áudio. E aí vocês me avisam se estiver saindo tudo direitinho, tá bom? O sofrimento não é condição para aprendizagem. Eu posso aprender com sofrimento, mas eu não preciso do sofrimento para aprender. E segundo, o sofrimento não é garantia de aprendizagem, senão todo mundo que sofresse uma vez aprenderia. E nós temos N histórias na família, na relação com a gente, na sala de aula, e com a gente mesmo, de vários momentos que a gente sofreu e se pegou depois cometendo o mesmo erro e a mesma questão. Bem, diante dessas mudanças todas,
O que me parece que permanece? Antes de falar do que muda. Permanece, e a gente está fazendo isso com o maior esforço possível, e eu acho que fazendo isso relativamente bem, permanece o essencial do trabalho docente. O essencial do trabalho docente é criar oportunidades de ligação. Professor e professora, no meu juízo aqui, é aquele que fareja oportunidades de fazer ponte o tempo todo. Ponte entre o passado, que são os conteúdos estruturados, e o futuro, ou seja, o que a gente precisa desses conteúdos para o futuro? Ponte entre o eu não sei e agora eu já sei, ponte entre o eu acho que sabia e me dei conta que não sei. Professor, esse fazedor de ponte o tempo todo. E em tempos de pandemia, o que acontece é que as coisas se aceleram demais da conta, e essa é a primeira mudança. E isso vai afetar o nosso exercício de fazer ponte. Quer dizer, algumas coisas que estavam amadurecendo se aceleraram. Essa aceleração, que é uma característica de toda crise como pandemia, isso a gente viveu em outros momentos históricos também, ela tensiona a relação entre passado e futuro. E aí vem o primeiro dilema para a gente. O que dos conteúdos que a gente tem trabalhado com os nossos alunos de fato importa agora? O que de fato importa? Aprender o conteúdo ou aprender a conviver com o inusitado? Lidar com limite, lidar com medo, lidar com a proximidade da morte, com o adoecimento de alguém que você conhece. Quais são os conteúdos relevantes do ponto de vista da matéria, mas como insistia a Madalena Freire também, quais são os conteúdos relevantes do ponto de vista do sujeito? Então, sai direitinho o áudio aí, tudo certinho? Beleza. Então é isso, eu queria aproveitar um pouco a fala do professor. Acho que o início ele é bastante feliz e até tenho curiosidade de escutar vocês em relação a isso. O sofrimento não é garantia de aprendizagem. O sofrimento não é condição de aprendizagem, nem garantia de aprendizagem. É muito comum, é muito possível que as pessoas elas passem por situações de dor, passem por situações de luto, passem por situações de isolamento, de solidão, e mesmo assim não consigam dessas experiências elaborar algo que venha a fazê-las ampliar um pouco a percepção do mundo, de si mesmas, dos outros. Então, eu queria que a gente começasse talvez por esse ponto, se vocês concordarem em repercutir um pouquinho suas reflexões do sofrimento, que não necessariamente ele é condição de aprendizagem nem garantia. Não é mesmo, né? Não é mesmo. A gente está sofrendo desde 2013 e como sociedade, não estou falando pessoalmente, né? Pessoalmente eu estou sofrendo desde 2010, mas como sociedade desde 2013. E pelo contrário, o que a gente assiste a gente está cavando o fundo do poço e abrindo alçapão no fundo do poço e se enterrando cada vez mais numa lama infindável. E assim, não basta a retração econômica, a crise humanitária, um presidente acéfalo, um ministro da saúde que não tem condições. Tem gente já fazendo campanha para o Bolsonaro em 2022, com orgulho de estar fazendo campanha para o Bolsonaro em 2022. Então, assim, o sofrimento, a crise, se não tiver uma reflexão, se não tiver uma elaboração, como você falou, Braga, se não tiver um pensamento a respeito, é só sofrimento, é só dor. E são lágrimas que caem e vida que segue. Ninguém está pensando, ninguém está elaborando, ninguém está fazendo nada. Eu conheci uma pessoa que perdeu a mãe, e quando a mãe estava doente, essa pessoa viveu em negação, a doença da mãe inteira. A mãe internada na UTI e a pessoa indo pro bar beber, fingindo que não estava acontecendo nada. E aí, até hoje, não elaborou essa morte e tem vários problemas, inclusive com bebida, porque não elaborou aquilo ali. Eu estou dando um exemplo de um caso particular e pessoal,
Mas isso também se aplica para a sociedade como um todo. A gente está sofrendo como sociedade e muitos de nós não estão elaborando esse sofrimento. Nem nossa responsabilidade nisso que a gente está vivendo. Porque nós somos responsáveis. Nós também. Nós, inclusive que não votamos no Bolsonaro. Nós somos responsáveis. A Edilane, uma grande amiga minha, já falei dela aqui, ela era evangélica e deixou de ser, viu a luz, saiu da igreja, ela era evangélica, não sei de que igreja, congregação, não sei, mas deixou de ser. E eu lembro bem a gente discutindo num grupo lá de amigas, na época da campanha do Aécio. E aí ela vinha para mim no privado e dizia assim, Marcele, não adianta. Você não vai convencer essas pessoas. E aí na época do impeachment da Dilma, eu torando no grupo, o povo me esculachando, esculhambando a presidente da época, ela vinha no privado, não adianta, você não vai convencer essas pessoas. Época da eleição do Bolsonaro, campanha política, o pau torando, Bolsonaro lá, o povo postando foto fazendo arminha, Bolsonaro isso aqui, batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. E eu lá, discutindo dentro do grupo. Ela vinha no privado, Marcele, não adianta, você não vai convencer ninguém. Aí eu falei assim, Edilane, falei para ela na época, eu não vou deixar essas pessoas acharem que o discurso delas é que está correto. Enquanto eu estiver viva, onde, com quem, em qualquer lugar, ambiente que eu estiver, eu vou contra-argumentar. Não atacando a pessoa, mas atacando o argumento. E ela falou, não adianta, você não vai convencer ninguém. Hoje, a pessoa que está em todos os grupos discutindo do meu lado é a Edilane. Hoje ela fala, ninguém vai se sentir confortável em defender um político genocida. Ninguém vai se sentir confortável achando que pobre tem que sofrer, tem que morrer mesmo. Ninguém vai se sentir confortável defendendo o que a gente está vendo as pessoas defenderem hoje. Se eu estiver presente, não vai. Aí fica eu e ela, dentro dos grupos, travando alguns embates realmente dificílimos com pessoas que são muito cabeça dura. Então, eu acho assim, o sofrimento pode ser uma porta de aprendizado, de evolução. Foi para mim, e eu sei disso. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, se eu não tivesse, já contei aqui no Conexão Minha História, enfim, não seria. Acho que muitas mulheres, nesse período de pandemia, e esse era um ponto que eu queria tocar, vou aproveitar, estão no limite da saúde mental, da exaustão, da estafa. Muitas mulheres, e isso já está comprovado, estão super sobrecarregadas, porque trabalham, criam os filhos, precisam acompanhar a escola, precisam cuidar da casa, acabou a ajuda, eu, inclusive, dispensei a ajuda que eu tinha em casa esses próximos 45 dias, pelo menos. Então, assim, nós, mulheres, eu, mãe solo, estou exausta, já estava, e vem acumulando, entendeu? Quando volta a aula online, chega a me dar um aperto no coração, não era o que eu queria. Os meus filhos funcionam muito melhor na aula presencial. Hoje eu passei a manhã inteira gritando para o meu filho fechar a aba de jogo, aí ele fecha a do jogo e abre uma aba de bate-papo, aí ele fala assim, mas eu estou na aula. Não, você não está na aula, você está conversando no Discord, você não está na aula. Está só aberta lá a aula, mas você não está na aula. E aí, eu não tenho como trabalhar, fazer almoço, cuidar da casa, limpar a casa, cuidar da cachorra e acompanhar na mesma hora a aula de 2 meninos, entendeu? Não tenho como. E é humanamente impossível, nós estamos sobrecarregados, nós estamos estafadas, todas, e todo mundo, tá? Dentro de casa, todo mundo que exerce, né, a maternidade e a paternidade está sobrecarregado nesse momento. Estamos passando por um período de sofrimento, fora as pessoas que perderam entes, que não estão conseguindo pagar as contas, que estão perdendo, tendo que abrir mão de alguns confortos, alguns luxos que tinham para poder fechar as contas do mês. Isso tudo gera ansiedade, gera sofrimento, gera dor. Por que a gente não está se refletindo como sociedade, a sociedade que a gente quer construir, sabe? Por que a gente não está pensando que tipo de amparo a gente quer que a sociedade tenha? Eu costumo dizer
nesses grupos em que eu travo esses debates todos, que a gente defender o neoliberalismo, ou até mesmo o liberalismo, num momento como esse que a gente está vivendo, num país desigual como é o Brasil, é uma forma de psicopatia. Porque não tem, nesse momento, assim, não tem como a gente querer um Estado mínimo. A gente precisa de um Estado provedor. E é isso. E é provedor, não é para pessoa física, não. Não é para o vagabundo que não quer trabalhar. É para todo mundo. É para a pequena empresa, o pequeno negócio, o cara do churrasquinho. Não sei se você recebeu, Braga, porque você tá nos grupos, deve ter grupos de Fortaleza, tá rolando o cara do churrasquinho, que tava na rua chorando, dizendo, por que o policial veio, fechou meu negócio aqui, eu tô querendo trabalhar, tirei as mesas, não tem aglomeração, não sei o que. Camilo, como é que você faz isso? O supermercado tudo aberto, eu não posso vender meu churrasquinho. Era pro cara não precisar sair para vender churrasquinho. Não é que eu quero que ele morra de fome. Eu quero que tenha um Estado que garanta que ele não vai morrer de fome, que ele vai conseguir pagar as contas dele. E para isso, não é um Estado mínimo. Jamais será um Estado mínimo. Jamais será um Estado que garante polícia, justiça, cadeia e bala. Não é. A gente precisa de um Estado que garanta educação, saúde, emprego, moradia, tudo. A gente precisa de um Estado provedor. E acabou. E no tempo de pandemia isso fica evidente. Evidente. Não dá para discutir. Quem vem falar, no momento que está 255 mil famílias sofrendo, 250 mil famílias de luto, um monte de gente sem emprego, um monte de família desestruturada, abrindo mão de comer, escolhendo o que vai comer, como é que vai fechar as contas do mês, se paga a conta de água ou se paga a conta de luz. Não tem como defender liberalismo nesse momento. O Deus mercado. Não tem Deus mercado. Tem gente rebolando para fazer dar certo. E para conseguir fechar a conta, tá aí se arriscando no meio da rua. Numa roleta russa, porque você não sabe como é que essa doença vai progredir no seu organismo. Hoje a gente está vendo gente de 20 a 50 anos morrendo, entubado, na UTI, lotando no hospital. Então, assim, é roleta russa. Essa nova cepa é roleta russa. Você não sabe o que vai acontecer. Eu já tive Covid, não foi uma gripezinha, fiquei longe de ter sintomas graves, não precisei ser internado, não precisei de atendimento hospitalar, não precisei de nada. Mas a gente não sabe o que é que vai ser, como que vai desenrolar. Quem está se arriscando está com um revólver, com uma bala apontada para a cabeça. Pode ser que seja a mortal, ele não sabe. Hudson, eu vou passar para ti, aí só para ler alguns comentários aqui da Lourdes Silva. Bem-vinda, Lourdes. A pandemia visibiliza essa questão tão grave que são as doenças psíquicas. Né? E Edith Freire, um abraço, Edith. Perfeito, o discurso do professor. Mais um ano reinventando aulas, mas que não sejam em horas para vencer conteúdos, que sejam em horas reduzidas para refletir e agir e incentivar a pesquisa. As crianças estão exaustas também, e os professores têm que cumprir suas horas, ainda que sejam um pouco reduzidas para ter seu salário integral. Os gestores das escolas também precisam se reinventar e confiar nos professores. Muito bem, Edith. Hudson, e aí, meu irmão, como é que você repercute isso aí? Eu gostei muitíssimo aí do que a Edith escreveu. Obrigado, Edith, pela contribuição. Lourdes Silva, querida amiga, professora também, muito bem-vinda aqui. Legal que você está aqui com a gente, vai poder compartilhar essa discussão aí depois com seus alunos também, seus amigos e tal, né? Braga e Marcele, demais aí que nos acompanham, em junho do ano passado eu fiz o primeiro encontro virtual de formação com os professores da escola que eu trabalho, e aí já tinha passado 3 meses já tinha mais de 90 dias mesmo do fechamento aqui em Brasília, foi finalzinho de junho, e aí, lá em junho, eu disse uma coisa que uma professora lembrou na semana passada aqui. Eu dizia para eles que nós precisamos reinventar a escola, reinventar a educação e tirar de dentro de nós o desejo de voltar em 2019. E durante o segundo semestre inteiro, todas as vezes que eu tinha oportunidade, bem nesse 2020. Esse discurso... Não, 2020, perdão. Bem desse jeito, Marcelo, de ficar naquela cantiga de grilo, sabe? De ficar repetindo. Todas as vezes que alguém falava assim, esse ano tem que acabar logo, eu dizia, não peça para o ano acabar logo, que você não sabe como que vai começar o próximo.
Vamos vencer esse ano, um ano por vez, e enfim, e foi bastante assim que eu levei. Por fim, nós começamos o ano de 2021 numa ginástica para tentar fazer uma espécie de encontro virtual acontecer entre os professores da nossa escola. Conseguimos, com muito custo, fazendo um escalonamento de horários e tal, mas graças a Deus nós conseguimos realizar ali com muito cuidado na última semana de janeiro, um encontro presencial para que as pessoas pudessem se ver depois daqueles 8 meses de distanciamento. Alguns já tinham voltado em setembro, mas alguns não voltaram no ano passado. E aí uma das professoras disse, né, quando você disse ano passado que a gente tinha que ter cuidado com ficar pedindo para não acabar, eu não imaginei que nós poderíamos voltar desse jeito. E então, quando a gente volta e ela toma essa consciência, aí reforça, e é muito bom isso, não para que a gente fique enaltecido, tenho certeza que o Marcelo também não fica enaltecido porque a colega ficou convencida, mas porque a gente vê que, de fato, é esse discurso de fazer a reflexão, de puxar para a ponta, que ajuda as pessoas a irem tomando consciência, né? E eu pego isso, Braga, para agradecer você por ter trazido as palavras aí do professor Ricardo Maris, que é um cara sensacional. Quem puder depois, pesquisa os conteúdos dele na internet, que é muito bom, gosto muito de tudo que ele traz. E para pegar no sofrimento e entender um pouquinho onde que está isso, né? Isso está nesse enraizamento de um jeito de ser cristão que valoriza o sofrimento como caminho de redenção. Isso é muito forte na teologia cristã latino-americana, porque você tem uma espécie de pentecostalismo que se instala na teologia latino-americana dos anos 60, 70 em diante, que tem aí uma mistura com as combinações políticas que vão fazendo, de um povo que tem uma história muito sofrida e tal. Então, o povo latino-americano vai encontrar no sofrimento uma razão de redenção. E é interessante observar como que essa teologia apresenta um Jesus que ratifica o sofrimento. Essa teologia não apresenta o Jesus da libertação. E nesse sentido é que eu acho o recorte que o Ricardo faz aí muito interessante, né? Porque o sofrimento não é condição para aprendizagem e não é condição para crescimento. E quando não é condição, quer dizer assim, que a gente pode aprender com ou sem sofrimento e a gente pode não aprender com ou sem sofrimento, porque ele de fato não é condição. E aí, se nós olharmos, só para falar de Jesus e pensar em uma das histórias, um dos encontros de Jesus. Jesus cura 10 leprosos. Jesus cura 10 homens ao mesmo tempo. São todos que voltam para agradecer? Não, não são. Volta um, né? Volta um. Aí tem outro episódio, aí nesse episódio você consegue analisar assim, que quando acontece esse encontro pessoal, que você coloca em xeque as suas crenças e não a sua fé, como a gente já falou na edição anterior aí, né? Quando acontece esse encontro pessoal e coloca em xeque as crenças, o xeque das crenças promove sim a conversão, mas não garante a conversão. Promove a conversão, porque no que o choque vai questionar aquilo que fundamenta a crença, por exemplo, é a crença no sofrimento como caminho da redenção, ou como caminho do aprendizado, ou como caminho da salvação, mas que tem que sofrer quando você coloca a pessoa em choque, diante dessa realidade, que nem sempre isso dá certo, aí a pessoa vai escolher se ela vai convergir, né, conversão, se ela vai mudar de rumo e aceitar uma mudança de crença, ou se ela não aceita. E nesse aspecto, eu acho que na política, nós podemos contribuir para provocar as perguntas, não diretamente às pessoas, ou não ofendendo aquilo que as pessoas pensam, mas fazendo com que as pessoas reflitam sobre o que elas dizem e sobre as contradições de alguns argumentos, né? Como a contradição do argumento de armar a população para a segurança pública.
Como que você arma para a segurança pública? Todo mundo vai ter o mesmo tanto de arma? É isso? E isso vai dar segurança para todo mundo? Porque o que é mais importante? É o armamento ou a segurança pública? A pessoa vai dizer que é a segurança pública, se quiser conversar, né? Se não quiser conversar, não continua a refletir com você. E, por fim, falando de escola, eu dizer aqui que gostei do que a Edith escreveu para a gente, né? Toda essa situação mostra para nós, que somos professores e professoras, mostra também para a mãe, que é advogada, mas que precisa da escola, que a estrutura escola é essencial para o funcionamento da sociedade. A estrutura escola. Se a escola vai ter qualidade, não sei o quê, aí é uma outra conversa. Mas a nossa sociedade está organizada para que exista essa estrutura. E é algo muito importante para que a gente discuta, porque a associação do homeschooling vai fazendo um lobby pelo Brasil inteiro, aprovando o homeschooling em vários estados, principalmente nos lugares como tem renda per capita mais elevada, como é o caso aqui de Brasília, por exemplo, que tem um lobby terrível na Câmara Estadual aqui, na Câmara Distrital. Aí a associação vai fazendo esse passo a passo. E a classe média emergente, que ganha aí 12, 14, 15 mil reais por mês, acredita que o homeschooling é bom, porque essa classe média emergente, que não consegue fazer assim, análise de cenário, não percebe que não dá conta de pagar isso. E aí, o que acontece? Eu vi isso acontecer, assim, dentro do grupo de trabalho mesmo, né? Na realidade que eu convivo aqui. Pessoas que defendiam essa ideia que depois estavam arrancando os cabelos para que a escola reabrisse, porque não deu conta de pagar para ter alguém ensinando o filho em casa, né? Então, pegar essas coisas que são muito pontuais e ajudar as pessoas a enxergar, né? Colocar luz sobre elas, para perceber que tem um monte de discursos que estão colocados que só servem para validar um sistema que oprime, um sistema que deixa as pessoas pobres mais pobres, que faz com que a pessoa que teve ascensão caia, né? Observe o que aconteceu com as passagens aéreas depois que o ministro da Economia ficou espantado com a quantidade de doméstica que andava de avião. Hoje, quem empregava doméstica não consegue mais pagar passagem aérea. De verdade. Uma pessoa de classe C hoje não consegue mais fazer viagem, planejando a viagem com passagem aérea. Por quê? Conseguiram mudar a lógica, porque esse discurso colou, né? Então, ajudar as pessoas a enxergar isso, porque eu penso que aí é um dos caminhos que nós vamos ter para ir trazendo luz sobre esse cenário, né? E enxergar professores e professoras que estão aqui conosco. Vocês são essenciais. Muda de lado da mesa. Eu tenho dito isso para meus colegas o tempo inteiro. Muda de lado da mesa. Quando um pai e uma mãe chegam na escola fazendo aquela pressão, eu quero aula, eu quero... Aqui em Brasília, nós estamos fazendo presencial desde setembro do ano passado, né? Uma luta monstruosa para dar conta de manter os meninos dentro da escola e preservar a saúde, como a Lourdinha bem falou aqui, preservar a saúde mental de todo mundo. Mas aí, de repente, a gente tem que perceber quem precisa de quem. Como é que vai ser a nossa conversa com esse grupo que, na hora de apoiar uma escola de educação de qualidade, está fazendo outras pautas. Então, neste momento, nós, professores, podemos pautar a educação e uma educação de qualidade. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas é um momento que a gente tem para poder insistentemente dizer para as pessoas, está vendo só como a gente precisa de uma escola de qualidade? Está vendo só como nós precisamos de professores bem remunerados? Está vendo só como nós precisamos que as crianças tenham na escola condição de ficar com educação em tempo integral? Né? É o momento que a gente tem para isso. Então, eu quero começar por essa história que o Marcelo levantou, quais as razões? Porque ainda há pessoas que parecem que não estão percebendo o sofrimento, nem o sofrimento alheio, nem aquele sofrimento que parece ser mais próximo, nem o próprio, né? E aí casa bem com a reflexão do professor Ricardo, que o sofrimento não é condição para aprendizagem. E eu acho que o elemento que é chave aí, que vocês já também levantaram, é a questão da crença. Gente, a crença, ela é tão poderosa na cabeça, ela opera de uma forma tão poderosa na cabeça das pessoas, que ela chega a ser mais forte do que
qualquer opressão física, inclusive. Em razão de crenças, as pessoas, muitas vezes, há relatos históricos de pessoas, por causa de elementos de crença, movidas por crenças, foram torturadas, e mesmo assim, elas continuaram na perspectiva de suas crenças, e aí a gente pode entrar aqui na discussão, mas ali é crença ou ali é fé, e aí a gente pode discutir um pouquinho. Mas, basicamente, é para dizer, as crenças elas são tão poderosas na vida das pessoas que elas, inclusive, são mais fortes do que a força física humana, muitas vezes. Né? Elas conseguem suportar essas pressões físicas, concretas, materiais. E a ideia de que... Por que elas fazem isso? Né? Como é que elas operam na cabeça das pessoas? As crenças, elas são um porto seguro para as pessoas. As crenças são quentinhas, confortáveis. Elas ajudam as pessoas a se sentirem mais seguras. Elas ajudam as pessoas a se sentirem mais situadas no mundo, mais inseridas no meio social, ou no meio, enfim, qualquer meio que elas estejam. Diga, Marcelo. Suelen está assistindo a gente e ela viu eu falar sobre isso hoje. Essas crenças, e às vezes até algumas religiões, fazem você se sentir orgulhoso, como se você tivesse uma virtude, uma virtuosidade, uma autoridade, uma pré-identificação como uma pessoa boa, só por você acreditar naquilo ou você vivenciar aquela experiência religiosa, só por você estar naquela congregação, só por você estar ao lado aquelas pessoas. Então você se sente melhor que os demais, que o outro, aquele outro ali que é vagabundo, que não trabalha, aquele outro ali que foi pro crime, aquele outro ali que, enfim, que vai pro carnaval e beija na boca, e aquele outro ali que vive bêbado, enfim, os outros. Você é melhor que todos os outros, só porque você é identificado com essa crença, ou esse grupo religioso, enfim. E eu falei sobre isso hoje. Tem gente que se apega tanto a essa crença, e o brasileiro adora ser VIP, adora essa sensação de distinção do outro. Porque eu sou virtuoso, eu sou bom, eu sou pagador de imposto, eu sou gente de bem, mas o outro é que é o problema, não sou eu. Então, assim, quando há essa identificação, essa pessoa se acha superior. Isso aí que eu ia fazer, esse parêntese. Isso que você traz é uma crença muito enraizada no Brasil mesmo, né? A camarotização, inclusive das igrejas, a camarotização da educação, a camarotização do carnaval, a camarotização de tantas e tantas coisas, né? Que se você está no camarote, então porque você é VIP, você não está na pista. Essa é uma lógica que não existe na Europa, é uma lógica que não existe em outros países. Em muitos lugares do mundo, porque as pessoas têm uma ideia de igualdade maior do que aqui. Aqui, você quer ser diferenciado, você quer ser identificado como uma pessoa que venceu na vida. Então, assim, numa festa, você paga mais para estar ao lado de pessoas que pagam mais. Nas igrejas, você prefere frequentar a igreja que frequenta pessoas que têm alta renda. E eu posso falar isso por Fortaleza, não posso falar por outra cidade. Tem algumas religiões aqui, neopentecostais, e até renovação carismática, igrejas católicas, que são lotadas, porque é o lugar onde vai a galera que tem mais dinheiro, e todo mundo só quer ir para esse lugar. Aquela igrejinha de periferia, igrejinha não sei o que, tem lá aqueles gatos pingados, mas essas igrejas que são entupidas de gente, de carros de 4x4, não sei o que lá, estão cada vez mais lotadas, porque as pessoas querem ser identificadas com essas pessoas que são de bem. Então, e aí nessa toada, nessas ondas, né, e veja como as crenças, elas penetram todos os ambientes, todas as cabeças, né, independente se é religião, se não é religião, mas opera na cabeça das pessoas uma lógica que é religiosa, que é o quê? Eu acredito, por quê? Porque se eu acreditar, eu vou estar melhor seguro, vou estar melhor integrado, vou estar em melhor comunhão, enfim, até o léxico religioso aparece de forma bastante comum que aparece nesses argumentos.
Mas a questão da crença em relação a isso que Marcelo traça, isso vem desde a ivermectina, da cloroquina, né? Eu acredito nesses remédios como tratamento precoce, isso é crença, porque isso me deixa mais seguro, porque o meu líder me disse que isso funciona, e se ele diz que funciona, eu confio. As pessoas, inclusive essa questão da crença com as lideranças, né? As pessoas, elas acreditam antes, olha, ó, as pessoas primeiro acreditam no líder, para depois acreditar nas ideias do líder. Então, por isso é tão importante a gente conseguir distinguir quem são aqueles que exercem liderança e influência sobre a gente. Porque é um mecanismo muito sutil. A gente sabe direito se a gente está acreditando no líder enquanto tal e, portanto, na palavra dele, ou se a gente está acreditando na ideia dele. Então, qualquer pessoa, digamos que hoje, a essa altura do campeonato, ainda tenha essa postura de apoiar o portador da faixa presidencial no momento, certamente é uma pessoa que ela rejeita a realidade. Um comentário que eu vi de um sacerdote jovem, padre Leonardo Dalzotto, acho que é o sobrenome dele, é um sobrenome italiano, eu acho, então um pouquinho estranho, para mim, pelo menos, mas ele dizia que uma das questões que fomentou a rejeição da campanha da fraternidade desse ano, Hudson, inclusive, sabe o que foi? Foi justamente no capítulo do ver, né? Vejo Garagi celebrar. No ver, aparece lá o Atlas da violência. Então, os grupos reacionários, os grupos ultraconservadores, eles encasquetaram basicamente com o ver. Eles rejeitam a realidade. Por quê? Porque são grupos que preferem estar nas suas crenças. A realidade é dura, a violência é dura. Por que eu vou acreditar? Por que eu vou admitir que isso existe? Por que eu vou admitir que eu tenho que falar? Porque, assim, o documento ele é muito feliz, assim. Ele não fala em gênero, como eles alegam, entre aspas, ideologia de gênero. O documento fala em proteger as pessoas que estão sofrendo violência por serem quem são. Pretos, mulheres, indígenas, LGBTQI+. É disso que se trata. Mas esses grupos conservadores, reacionários, ultraconservadores reacionários, esses grupos eles rejeitam essa realidade de uma forma que eles não querem nem saber do que está escrito. Na verdade, eles estão achando... Alguém diz para eles, uma liderança diz para eles, não, ali está falando de ideologia de gênero, sempre colocando entre aspas, viu? Ali está falando de ideologia de gênero, e daí por diante não há mais argumentação. É apenas ataque, é apenas rejeição, é apenas condenação, é apenas xingamento. Então, por quê? Porque há uma dificuldade de tocar a realidade, de realmente... E aí é que está. Uma das questões que deu uma certa virada no que a gente tem lido no Brasil sobre a gestão Bolsonaro é que, com a chegada da vacina, o Wilson Gomes, o professor lá da UFBA, tem uma expressão que eu vou tentar reproduzir aqui. Ele diz o seguinte, mais ou menos, ele diz o seguinte: as narrativas, elas não suportam a imposição da vacina. É como se os dentes das narrativas fossem completamente destruídos, ficaram banguelos com o aço inquebrável da vacina em relação ao combate ao Covid-19. Então, assim, a gente vê aí uma série de aspectos dessa dimensão da crença, das narrativas das pessoas e desses grupos sociais que ainda têm essa perspectiva de que vamos apoiar, ele não podia fazer nada. É mentira, gente, é mentira, ele podia fazer muita coisa. O Brasil está aumentando seus casos enquanto o mundo todo está regredindo. Mas é porque é o primeiro mundo. Olha para a Argentina, a Argentina também já está com um número de vacinados bem maior do que o Brasil. Uruguai. Olha para o Chile. Não, é porque o Uruguai é muito pequeno, né? Que o Uruguai é muito pequeno. É Cuba. Aí já virou a espizinhada, né? Aquela, vamos dar espizinhada. Mas é impressionante, é impressionante. E assim, infelizmente, a gente às vezes até pensa assim, poxa, uma pessoa dessa, ela só vai se tocar quando um familiar dele morrer. Aí é que tá. Não é verdade. Isso não é garantia.
o sofrimento, como diz o Ricardo Mariz, o sofrimento não é garantia de aprendizagem. E o que a gente mais percebe é isso. São pessoas que realmente elas se negam a enfrentar a realidade, são pessoas que preferem, sobretudo, se aconchegar no quentinho de suas crenças, nas suas narrativas, são pessoas que atacam sem conteúdo, sem razão de ser, aqueles que denunciam esses absurdos. Enfim, a gente está num quadro que... por isso que a escola é tão importante. Eu vou fazer o gancho com a escola. Por que a escola é tão importante, gente? A escola ela foi invenção humana para que as novas gerações pudessem aprender, ser inseridas, introduzidas, iniciadas na compreensão do mundo e na compreensão, no envolvimento e na responsabilização sobre o mundo, no compromisso com o mundo. Nós estamos entregando para as novas gerações um mundo que a gente tem a esperança que seja melhor de como que a gente recebeu. Apesar de que hoje a gente está num momento tão sui generis, e isso é uma preocupação para qualquer educador, como é que as novas gerações estão fazendo leitura de mundo de maneira que elas se encantem pelo mundo, que elas se envolvam com o mundo e que elas se responsabilizem por esse mundo. Se ela só tem uma experiência negativa desse mundo, se ela só tem uma experiência de rejeição, de repulsão, enfim, a gente precisa realmente ter atenção em relação a essa experiência que as novas gerações, os recém-chegados estão passando, e aqui estou sendo muito Hannah Arendt, né? Hannah Arendt é que fala sobre a educação é o lugar onde a humanidade sabe se realmente se compromete amorosamente com as novas gerações. E amorosamente não do ponto de vista apaixonado, sentimental, amorosamente do ponto de vista do comprometimento, né, da decisão ética. Nós não podemos entregar para as novas gerações do zero. Eles têm que entender alguma coisa, eles têm que assimilar alguma coisa, e a partir do que eles entenderem, aí sim eles inserem aí a sua singularidade, a sua originalidade, para que esse mundo se torne um lugar melhor. Mas, enfim, eu não quero esticar mais a baladeira, não. Eu queria que vocês também repercutissem. Eu quero. Eu acho que, quando você fala amorosamente, eu falo de solidariedade, né? Eu sempre falo disso, porque eu acho que a Constituição brasileira, que é burguesa, que eu critico, você fica até revoltado, Braga, porque eu critico a Constituição, né? Sempre falamos que vamos falar sobre isso depois, e a gente nunca fala, mas, enfim, é uma Constituição burguesa, é uma Constituição que defende a manutenção do status quo, é uma Constituição que tem seus defeitos, sim, mas é uma Constituição toda fundamentada em solidariedade social. É uma Constituição que garantidora. É uma Constituição que permite a proliferação de direitos civis, sociais, ambientais, trabalhistas. Então, assim, a Constituição traz a solidariedade ali como um princípio, como um norte, essa solidariedade social, né? Não é a solidariedade da caridade que eu, Marcelo, vou ali, faço um sopão e distribuo aqui com os moradores de rua, com a galera que está morando ali embaixo da ponte. Não, é um compromisso social, né? É um compromisso compulsório da nossa vida em sociedade. Essa responsabilização uns pelos outros. E eu acho que é isso, a escola, ela precisa trabalhar muito mais para a formação de cidadãos do que para decoradores de matéria, né? E por isso que o homeschooling é uma coisa que me intriga, porque as minhas recordações e a de todo mundo do período escolar são recordações maravilhosas, são momentos incríveis que a gente vive, e só se vive em grupo. Você não pode dizer que você vai estar em casa com um professor particular e vai ter aquelas experiências que você só tem em grupo, de aglomerar, de sentar junto. Eu até conversei com meu filho de 14 anos essa semana sobre isso, que uma coisa que me doía muito nesse pandemia ano 1 é vê-lo passar por essa idade. Ele tem 14 anos, gente. Com 14 anos, o que eu estava fazendo? Marcando encontro em shopping para ir para o cinema com os meus amigos, indo para as festinhas de 15 anos das minhas amigas,
que iam os boyzinhos, as meninas, e aí a galera lá dava os primeiros beijos. Primeiro não, primeiro porra ainda não. Mas a gente estava nesse movimento de dar umas paqueradas, de andar em shopping com turma, de encontrar em cinema. E o meu filho está sendo privado de viver isso, privado de frequentar a escola. Sabe? Numa idade que é tão importante você estar convivendo com seus amigos. Isso é formador dessa personalidade. E ele não vai ter. E assim, eu lembro do Átila Lamarim, todo mundo já sabe quem é o Átila hoje. O Átila dizia, ano passado, que se o Brasil não fizesse nada, a gente chegaria a 1 milhão de mortos, que à época era 0,5% da população. A gente já bateu 1/4 disso. Estamos numa segunda onda mais feroz, né? Com a vacina atrasando. Talvez, tomara, não bateremos 1 milhão de mortos, mas mais ou menos a metade disso aí eu acredito que a gente vai bater. Uns 500 mil mortos. E ele falava o seguinte: não se iludam que a gente vai voltar à vida normal. A gente vai abrir e vai fechar. Vai abrir e vai fechar. Vai abrir e vai fechar. Até todo mundo se vacinar. Então, assim, não dá nem para planejar a vida. Meu filho faz 15 anos. Eu tô falando de mim porque eu gosto de colocar a minha realidade aqui para vocês verem como é que eu leio o que está acontecendo. Eu comparo comigo, lógico, como privilegiada, minhas contas estão pagas, classe média, né? É uma realidade completamente enfurnada de privilégios. Mas a minha vida não dá para ser planejada. Não dá para ser planejada. Dentro do sistema judiciário, a gente não sabe nem como é que está correndo os processos, porque a justiça está fechada. A gente não consegue planejar. Matheus vai fazer 15 anos, a gente tinha uma viagem organizada, pensada para realizar, nós vamos conseguir fazer, porque não tem nem como planejar viajar. Então, assim, a vida da gente está de cabeça para baixo e a gente vai viver isso, abrir e fechar. Que o Átila falou lá no começo de 2020, quando a pandemia estava começando, e muita gente achou que ele era alarmista, que ele era teorias conspiratórias de calamidades públicas, mas é o que vai ser. O Miguel Nicoleles. Desculpa, porque teorias conspiratórias é justamente o que os grupos negacionistas fazem. Exato. As teorias conspiratórias, elas são narrativas, são crenças para a pessoa se sentir mais segura, né? Porque ela não quer enfrentar a realidade. Aí a conspiração, ela ajuda a esse quentinho aí. Só falar de duas coisas, Braga. Miguel Nicoleles pediu demissão do consórcio Nordeste, né? Por quê? Ele sugeriu o lockdown total. E os governadores que estão fazendo toque de recolher para não enfrentar a crise econômica e o lobby, né, dos nichos econômicos, eles estão fazendo toque de recolher. Não é porque o vírus só circula à noite, é porque eles não querem se indispor com todo mundo. Eles não querem decretar o lockdown que o meu Miguel Nicoleles, junto com o consórcio científico do Nordeste, recomendou. Então, ele não quer, os governadores não querem, o Camilo não quer. Eu vi hoje o governador da Bahia chorando ao vivo, repercutindo um caso de um pai que perdeu uma filha de 16 anos. Então, assim, os governadores não querem decretar lockdown. Ninguém quer, gente. Nenhum governador quer. Mas a ciência está recomendando isso. E o Miguel Nicoleles se desligou porque ele disse: eu não vou compactuar com o que está sendo feito. E saiu. Saiu do consórcio. Não vou mais. Agora, se ele se sentir mais livre para poder falar de forma menos, talvez, censurável, melhor. Porque aí, tipo, tem uma pessoa que, ó, tá aqui. Se tem uma referência, é o Miguel Nicoleles. Eu queria, antes de passar para a Udson, só dar uma repercutida nessa fala aqui de Edith, porque eu acho interessante daquilo que Marcelo e Udson tocaram também. Ela fala que aqui em Salvador a escola home está em alta. Os adolescentes de classe média alta não cursam na escola, fazem a prova CPA. Eu não sei se você sabe o que é o CPA, mas é o seguinte: o aluno está no 2º ano do ensino médio, ele faz um vestibular. Se ele passar numa faculdade particular, geralmente é faculdade particular, se ele passa, ele já pode, fazer essa prova do CPA e concluir o ensino médio.
sem ter feito o terceiro ano. E aí já entra na faculdade para se preparar para o mercado de trabalho. Diante daquilo que eu falei, é muito preocupante porque há uma confusão na rede privada de educação, principalmente, em preparar o estudante para a vida, para o mundo, para a cidadania e preparar para o mercado. Então, há um reducionismo muito comum, inclusive na cabeça dos nossos estudantes, de que, não, se eu entrar na faculdade, está ótimo. Não, não é se entrar na faculdade, ainda mais se for medicina, se for engenharia, se for direito, se for, enfim, essas, digamos, os cursos que a gente chama de como é que chama, meu Deus? Tradicionais. De maior relevância social. Não, tradicionais. Mas, enfim, quando o aluno ele faz isso, ele admite essa lógica, ele realmente está imerso na ideia de que, não, eu estou saindo do ensino médio antes, porque a minha preocupação não é tanto a minha perspectiva de inteireza, de formação integral, a minha preocupação é ganhar dinheiro. Então, assim, se eu pago R$2.000 de mensalidade no colégio e vou pagar 3.000 na faculdade, alguns cursos são até mais baratos, né, do que o próprio colégio, então melhor, né, economiza do meu pai, economiza o dia do meu pai, da minha mãe, e eu já começo a, enfim, estudar para poder trabalhar e ganhar dinheiro. Então, assim, é realmente uma inversão completa. E tem uma coisa que eu também esqueci de falar na hora que eu estava falando sobre descrenças, gente, é o seguinte, no Brasil, estou falando no Brasil, o cidadão comum, ele se move não por uma consciência democrática, cidadã. Não. Ele se comporta melhor ou não no ambiente público, muito mais movido por crenças religiosas e moralistas do que propriamente pela adesão a um regime democrático, a um regime republicano. Então, assim, se para ele é cidadão você interagir ou você preservar o coletivo, o espaço público, o coletivo, uma praça, não é isso. Ele deixa o banco da praça limpo, não porque ele entende que ele é público, que é das pessoas, que é dos cidadãos. Ele deixa aquilo limpo porque senão Deus pode castigar se ele fizer alguma coisa com aquele banco. Então, a lógica do cidadão comum brasileiro é que ele se move na sociedade muito menos pelo convencimento, pela tomada de consciência de cidadão de democracia, de republicano, muito mais, do cidadão religioso, né, de que Deus pode castigar se ele não se comportar bem no meio social. Então é isso, é uma certa tragédia também a gente estar nesse nível ainda de compreensão, ainda que a gente saiba que é importante o ser humano ter uma perspectiva de comprometimento para além daquilo que ele vê, né? O comprometimento com o transcendente. Mas, enfim, é só isso que eu queria relembrar. Diga-me. Como estamos aí encaminhando já para o tempo final, né? Exatamente essa frase aí da Lourdes Braga que eu queria refletir. Como que nós temos na sociedade brasileira, que é campeã mundial assim da desigualdade, né? Porque o Brasil tem uma engrenagem social que faz a desigualdade ficar ainda mais rigorosa do que em outros países, né? Porque aqui a lei do que tudo vale, que tudo é permitido, e com essa ancoragem no sistema religioso que gera a opressão também, vai ganhando força e justificando a pobreza. E é muito triste porque isso está assim atrelado na ideia da teologia da prosperidade, por exemplo, que assim anda de mãos dadas. O Pá de Aliança vem junto. Teologia da prosperidade e a ideia de meritocracia que tem no Brasil. É um Pá de Aliança que vem junto. Porque, na verdade, as pessoas acreditam que se tem, por isso vai na igreja com carro mais bonito, porque naquela igreja a graça está maior. Estou engasgado. De boa, bebe uma aguinha aí, que a gente te aguarda. Só lembrando, gente, faltam 5 minutos, o Hudson vai dar aquela fechada na reflexão dele, e aí a gente já passa para as dicas da semana,
lembrando, aproveitando o tempo, que próxima semana, Dia da Mulher, e essa bancada será ocupada exclusivamente por meninas, né? Marcelo e Paty vão conduzir a semana que vem o Conexão e vamos ter algumas outras convidadas. E aí, até sexta-feira, a gente está divulgando o card com as convidadas, tudo direitinho, tá certo? Enquanto o Hudson volta, a gente já vai aproveitando para dar os avisos. Suelen está falando aqui, eu não consigo ver esse bom comportamento social em hipótese alguma, muito menos relacionado à religião, pelo menos aqui em Fortaleza. Su, a gente tem essas contradições, né? Inclusive porque o comum é isso, o religioso, é muito comum o religioso ser, ele é religioso no domingo, no culto, na missa, na igreja, mas saiu daquele momento, daquele espaço do terço, enfim, daquele espaço de devoção que ele tem, a vivência dele, eticamente falando, ela já não é tão comprometida, já sofre daquelas flexibilizações bem características do brasileiro. Mas, enfim, Hudson, você consegue continuar, amigo? Consigo, que eu pensei que era a última coisa que eu ia falar na vida, seria essa frase agora. Na verdade, é isso, né? Assim, é pensar que isso que a gente chama de teologia de prosperidade é, na verdade, alicerçado na ideia de teologia da retribuição. E que tem fundamentação bíblica, tem fundamentação religiosa, que pode ser uma pauta aí para a gente trazer em outros momentos, que nos ajuda a entender por que as pessoas, por exemplo, aceitam a ideia do sofrimento. Porque aceitar a ideia do sofrimento significa que daqui a pouco eu vou ter uma recompensa por isso, né? Livro de Jó. Livro de Jó, exatamente. Leia o livro de Jó, que é muito legal para poder pensar sobre isso. Vamos pensar nos ditados brasileiros, os ditados que a gente conhece aí, depois do deserto vem a graça, né? Não há nenhum mal que não traga um bem maior. E aí você vai tendo depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade a bonança. Se o brasileiro desiste é porra. Ai, não pode falar palavrão. Então você vai ter vários discursos que vão alicerçando essa crença de que o sofrimento vale a pena, porque aí depois você vai ter a retribuição e tal, né? E é bom nós pensarmos sobre essas coisas, porque nós precisamos sair do lugar de olhar para as pessoas e chamar as pessoas de demente, isso é um idiota, um retardado, o povo burro, não sabe ler cenário, parará, porque todo esse jeito de falar só afasta, recrimina e com quem porco se mistura, farelo come. Adorei, que é bem forte isso aí, né? E aí você vai tendo um jeito de falar que vai justificando o lugar agora, não o lugar da graça, mas o lugar de uma intelectualidade que não ajuda as pessoas a crescer e a sair do sofrimento. Porque aí esse tipo de intelectualidade que coloca a pessoa no lugar de sofrimento e está sempre dizendo que o outro não conhece, né? Esses dias, quando a gente falava aqui do Big Brother, eu fui assistir algumas coisas e vi um vídeo de uma pessoa que eu admiro, gosto muito do que faz, mas aí a pessoa faz esse discurso, assim, né? De que eu não assisto esse tipo de programa, porque isso aí é para quem não sei o quê e tal. E eu falei, cara, não é isso, porque eu tenho uma ideia, Braga e Marcelo, assim, né? Tenho uma ideia que me acompanha já há algum tempo. Eu não posso olhar para o fenômeno religioso como as igrejas neopentecostais e achar que são tudo alienado. Eu não posso olhar para um fenômeno social com milhões de pessoas e falar, gente, esse povo não enxerga, não é possível. Aí eu estou me colocando no lugar de que eu sou tão sabido, eu sou tão poderoso, tão inteligente, que eu sou muito melhor do que aqueles outros. Então, mudando o discurso para a gente sair desse lugar de que é melhor, de que é detentor do conhecimento, quando a gente está olhando para as pessoas assim, pergunte-se, será que eu sou tão melhor assim do que aquele outro, do que aquela outra? Porque isso é base para solidariedade também, né? Beleza, vamos por aqui que já está dando nosso tempo. Então, obrigado, Hudson, boa colocação, é isso mesmo. É importante a gente reforçar, ninguém aqui está se sentindo
dono de verdade alguma, né? Também não estamos dizendo que, essa é a minha opinião, também não estamos nesse lugar de fala. A gente está fazendo reflexões, a gente está trazendo pontos de vista, fundamentando tudo em dados, em fatos, em realidades que estão aí palpáveis, materializáveis, buscando talvez não aderir tanto a narrativas específicas, mas tentando fazer esse cruzamento. Por isso que é tão bonito o Conexão. A gente tem pessoas de vários lugares, de vários campos sociais, de vários lugares do país, né? Temos 2 cearenses, mas temos também um candango, temos uma gaúcha, temos uma preta candomblessista, temos um negro católico, temos um nordestino católico, temos uma agnóstica, quer dizer, católica, agnóstica, nordestino também, e assim por diante. É isso, eu acho que é isso de uma forma ou de outra, nos previne, nos vacina, né? Vamos usar a palavra vacina, nos vacina um pouco de a gente estar aderindo só a narrativas exclusivas, né? Exclusivistas, e que nos façam justamente cair nessa coisa que a gente tanto tem aqui refletido. Mas é isso, gente. A gente agora quer dar umas rapidinho, viu, pessoal? As dicas da semana, livros, filmes, séries, o que é que vocês querem sugerir? Eu vou começar logo. Tem um filme que eu botei para assistir, para dar o play, fiquei esperando a minha esposa para a gente começar a assistir junto, mas ela não chegou, e aí eu desisti de assistir, porque eu quero assistir com ela, que é Judas e o... meu Deus... E o Líder Negro é a história dos Panteras Negras, né, de uma das lideranças dos Panteras Negras lá nos Estados Unidos. E esse filme estreou no cinema recentemente. Na verdade, eu já tenho esse filme aqui para assistir, mas está no cinema ainda. E eu quero assistir, vou comentar com vocês assim que possível, tá? Mas essa é a minha dica. Por gentileza, Marcelo, qual é a sua? Então, estou meio sem dicas. Assistam BBB, galera. Um experimento social relevante, está pautando o debate público, e eu recomendo assistir o BBB. Quem sai? Não sei. Eu queria que saísse o Projota, acho que ele é mais cabeça e mais articulador do que a Lumena, mas, contudo, porém, todavia, acho que a Lumena se queimou muito mais com aqueles dedos na cara e a militância errada, correta da forma errada. A minha recomendação, eu vou assinar aí na recomendação, a música Foco, Força e Fé é um hino para mim, e depois dessa atuação do Projota eu vou precisar me encontrar pessoalmente com ele para dizer que eu o admiro, porque por enquanto eu estou admirando a obra musical que ele muito bem representa. Mas uma recomendação de um filme que assisti esse final de semana, Luta por Justiça. Desses filmes assim que faz a gente ficar cuspindo ódio de raiva do racismo estrutural, só que aí analisa o racismo estrutural no sistema judiciário norte-americano. Muito legal, Luta por Justiça. Eu queria só falar, agradecer aqui publicamente a Edilane, a Suelen e o Eduardo, que são meus amigos de colégio, que estão num grupo enriquecedor. Eles não sabem, mas muito do que eu falei hoje aqui nesse debate, eu falei lá no grupo com eles, e acaba que nessas trocas a gente também amplia muito a nossa perspectiva e a nossa visão de mundo, enfim. Então, obrigada, Suelen, Edilane e Eduardo. Está feita o agradecimento, a homenagem. Não tive tanta sorte como o Marcelo, os grupos que eu participava fui expulso. Os caras não eram tão amigos meus assim, pelo jeito. Mas, enfim, a gente faz o que pode. Gente, então, obrigado pela audiência na noite de hoje. Semana que vem, Dia da Mulher, vai ser uma bancada 100% feminina. Até sexta-feira, a gente divulga os cards com os nomes das convidadas, enfim. E a gente agradece muito a presença de vocês. Vejam esse
esse vídeo, compartilhem com seus colegas, com seus amigos, para escutarem como podcast a partir de amanhã, 18 horas vai estar no YouTube. Aqui no Facebook já está disponível, assim que terminar já fica disponível. E no YouTube, que é mais fácil de encontrar, né, para procurar depois, vai estar disponível a partir de 18 horas amanhã. E também aproveitem, dê uma buscada aí no conteúdo que a gente compartilhou aqui. Esse vídeo do professor Ricardo Maris que eu passei está aqui na página do Na Raça na Paz, depois você dá uma checada. Vai ser uma microsérie, são 6 vídeos dele, de pequenas reflexões que ele fez, vídeos sempre de 2 ou 3 minutos. Enfim, tem muita coisa. Deus abençoe a todos, que a gente consiga sobreviver mais esse período com bastante segurança e cuidando uns dos outros. É o que nós desejamos. Muito obrigado, boa noite. Tchau, tchau.